Oi, meus amores, bem-vindos de volta a esse canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo também, que essa leitura te faça muito bem, que traga um realinhamento contigo, com o teu propósito, com o teu interior, com o teu eu superior, com tudo o que é divino na tua vida nesse momento e daqui para frente. Tudo o que você mais precisa ouvir hoje para reafirmar alguma coisa, para colocar algo no lugar, para dissipar uma dor, um sofrimento, um engano, para te colocar na melhor direção, dentro daquilo que tu estiver buscando. Respira fundo, vai escutando com calma, tu não vai captar tudo numa primeira escuta. Quando tu voltar aqui de novo, tu capta mais uma parte, tu vai ver que tudo faz sentido. Eu tô sentindo um campo muito coeso, tanto da primeira leitura, quanto da segunda, quanto dessa, inclusive as outras duas estão aqui na descrição aqui embaixo, de pessoas que estão vivendo exatamente a mesma coisa, mesmo que não reconheçam agora. Por que não reconheçam agora? Porque às vezes a nossa cabeça não interpreta daquela maneira, mas o nosso coração sente que é verdadeiro, então a gente sabe que está sendo preciso com aquilo que a gente está vivendo. Porém, quando passam os dias, a nossa cabeça já não está mais olhando para aquilo do mesmo modo, então a gente olha para trás e a gente vê, nossa, era isso que eu estava vivendo. Então, nesse momento, você está passando por uma espécie de portal que, e inclusive esse foi um dos motivos pelo qual eu falei que acompanharia vocês, porque esse portal aqui, esse se encerra, né? E depois vem outro, e a gente tá junto nessa caminhada, tá? Porque vocês têm um propósito, um objetivo, tem um motivo para vocês estarem fazendo o que vocês estão fazendo. O que está determinando para onde a vida de vocês vai também é uma dor, além de um desejo muito forte, que está conectado com essa dor, eu desejo isso porque isso aqui me dói, e o plano do teu eu superior, que é o que eu mais estou traduzindo aqui. E quando eu digo dor, eu estou falando de cada um de vocês, mas é uma massa muito uniforme de pessoas. Cada um tem suas particularidades, sua assinatura energética, mas vocês estão vindo com uma cabeça nesse momento muito parecida. E não está errado não, nenhum de vocês deixa de ser singular por isso, tá? Então esse portal, ele tá te conectando com o verdadeiro amor. E quando eu digo verdadeiro, eu não estou ignorando, dizendo que os outros não foram verdadeiros ou que tudo que você viveu aqui foi uma mentira, porque não é isso. Não é mesmo. Inclusive, esse é um dos tópicos. É você saber que cada uma das experiências afetivas que vocês viveram teve um motivo. Precisou ser daquela maneira. Precisou encontrar uma pessoa como aquela. Ou às vezes aquela em específico. Então é momento de tu reunir tua turma. É momento de tu encontrar as pessoas que são afinizadas com a tua caminhada. Então aqui, no Escorpião, a gente já tem uma comunidade. Que vibra alto desse jeito, que tem um propósito elevado, que tem aspirações elevadas também, que quer o máximo, né? Por que que eu não vou ser um pé de bergamota carregado? Por que que eu não vou ser? Por que que eu vou produzir só 2 ou 3? É quem quer sair de um estado de não de vocês, não suas, mas das pessoas ao redor, né? Sair de um contexto de mesquinhez. Vocês querem mais, vocês querem o intenso, o completo, o total, o sublime. Não um pedaço, nem só um pouquinho, o todo. E isso é muito bonito, isso é uma consciência de si mesmo. Se eu mereço tudo isso, por que que eu não posso ter, né? Será que eu tô andando nessa direção ou eu tô ainda patinando? Não, tu tá andando. Tu tá andando. Tu vai encontrar a tua turma. Tá encontrando já. Essa turma já existe, inclusive. O que que acontece? Isso aqui me faz lembrar de uma leitura que eu fiz uma vez que eu disse pra moça. Ela é de Sagitário. Aí eu disse pra ela, olha, o dinheiro que tu busca pra abrir o teu negócio, que ela tinha o plano de abrir um negócio, já existe, já tá no teu mundo. Tu vai conseguir abrir e vai fazer tal coisa. Beleza. Aí depois ela me falou que ela não tinha o dinheiro naquele momento. Mas que ela sabia que se eu tinha dito é porque aquele dinheiro realmente existia, então ela só ia esperar manifestar. Detalhe, aqui um recorte bem pequenininho. Quando eu estava lendo ela, eu não estava ali no mental dela vendo se ela estava acreditando, duvidando ou coisa parecida. Porque a nossa mente sabe ser safada e sabe dizer pra gente coisas ilusórias de acordo com aquilo que a mente considera mais coerente, e sem, às vezes, apegada só no que está acontecendo na matéria, sem de fato ver
o que não estamos vendo, o que a gente ainda não sabe, mas que já está acontecendo. E eu não estava na mente dela para saber se ela estava questionando, eu só li o caminho, o eu superior era isso. E aí, de fato, ela disse que encontrou a pessoa que tinha o dinheiro, e esse dinheiro já existia há muito tempo, era a mãe dela já tinha esse dinheiro, e quando ela contou para a mãe dela disse: "Não, então a gente vai sacar e tu vai abrir o teu negócio", e ela abriu. Essas pessoas com quem você precisa se conectar, esse amor que você quer sentir, isso já existe, já está encarnado, já está no mundo, já não está numa outra esfera, está aqui. A gente não está falando só de acordos espirituais, de pessoas, né, de entidades, seres, essas coisas. A gente está falando de pessoas encarnadas que tu pode abraçar, elas existem. Então, o amor que você quer está aqui. É momento também de tu encarar essa transformação, deixar para trás alguma coisa que já não te serve mais. Como uma bengala que tu estava usando, um problema que te servia para alguma coisa que agora deixa de ter utilidade. Então eu tinha esta situação para provar tal coisa para o mundo que agora eu não preciso mais. Então é momento de você olhar para essa consciência. O que que eu estou guardando no meu mundo? Qual o problema aqui que eu não preciso mais viver? Eu como pessoa podia te citar 3 assim rapidinho, né, 3 situações assim que não fazem mais sentido e que portanto eu não vou mais vivê-las. Vocês têm estado também muito mais conscientes de vocês mesmos. Vocês estão mais mergulhados, tanto em si, quanto no mundo, quanto nas coisas, sem ficar se puxando para a superfície todo o tempo, sem ficar negando que vocês são profundos, sem ficar evitando resolver conflito, falar em drama. Ai, vão me chamar de dramático. Grande coisa. Eu preciso resolver isso. Eu sinto também aqui uma boa dose de ironia também. Como se vocês pudessem rir muito mais das coisas ao redor agora. Por quê? Porque vocês estão conscientes. Calma lá, calma lá. Vocês estão conscientes, então vocês conseguem ver o quanto as outras pessoas estão se enganando. Então, quando elas vêm com uma crítica, vocês conseguem ser irônicos de volta. Posso dar um exemplo? Alguém vem e te diz assim: ai, sério que tu tá preocupado com isso de novo? E aí tu age com ironia ou responde com ironia, dizendo assim: se eu não me preocupar, ninguém vai fazer por mim. Ah, mas precisa se preocupar? Se eu quiser resolver, eu preciso dar atenção para isso, sim. Se depende de mim, eu preciso saber qual é a minha atitude. E aí a pessoa fica: calma, em algum momento ela vai ter essa consciência também, isso ainda não é a hora. E aí é que vem a compaixão. Tem muita gente que não consegue acompanhar teu pensamento, não consegue acompanhar tua maneira de ver o mundo. Não tá no grau de sabedoria que tu tá. Não tá, simplesmente não tá. Não consegue, não tem como. E aí é como a gente querer. A analogia é perfeita, embora julgável, e tu vai entender. Eu tenho uma cafeteira, eu quero que ela programe um app. Ela é maravilhosa fazendo café, é para isso que ela é feita. Mas ela vai precisar de uns 10 anos até ser uma smart cafeteira e conseguir programar um app. Por enquanto, o máximo que ela faz é um café e ela faz isso muito bem. Então é como a gente esperar que o programa que faz app passe um café e o contrário também. Então, às vezes, a gente quer que as pessoas ajam de determinada maneira que não é da natureza delas, não tem por que a gente esperar isso. É insanidade da nossa parte, é falta de compaixão também. Só que quando a gente fala em compaixão, parece que a gente está olhando para o outro e diminuindo, né? Ah, o outro é tão pequeno que eu tenho que ter compaixão. Não, não. É um pouco de compaixão pela situação em si, não requer esse julgamento. E o mesmo vale para o outro. O outro pode te enxergar pequeno e aí tu ficar um pouco mexido com isso, pensando, nossa, sério, que eu vou ter que explicar de novo quem eu sou, porque essa criatura aí tá me tirando para alguma coisa muito menor do que eu realmente sou? Paciência, é o filtro da pessoa, ela só consegue enxergar dessa maneira. Não adianta. Esperar mais do que isso, às vezes, é cruel até contigo, porque daí tu vai ficar te colocando numa situação ruim, onde tu vai te frustrar e tu não vai ter mais disso. Vejo vocês também bastante protegidos, um campo muito leve, com muita coisa, eu podia falar por 1 hora, mas um campo leve, uma pessoa que tá, volto a falar na ironia, né? Então, vocês não têm uma amargura, vocês têm uma coisa realista hoje.
cheia de otimismo também, mas quando tem que ser realista, vocês estão conseguindo ver o mundo com uma certa crueza. E essa crueza exige de você sabedoria, porque senão vocês acabam ficando deprimidos. Eu tô vendo o mundo de uma maneira que chega a me dar uma tristeza, então, né, tá vendo o mundo como ele realmente é, e aquilo é assim mesmo, tá? É como se fosse um chiclete que já foi mascado por tempo demais. Chega, não sai mais nada dali. E aí, o que vocês fazem? Vou para um desafio novo, vou buscar alguma coisa nova na minha vida, quero que o universo seja justo comigo, e ele vai, desde que vocês tenham coragem, daí vocês realizam sonhos. Essa coragem é para sonhar muito alto, é para buscar um desafio. É a vida te convidando, agora que tu passou por esse portal, agora que tu vai ter todos esses recursos, mesmo que tu não esteja percebendo todos eles totalmente. Eu não sou essa maravilha toda que ela tá falando, eu não tô tão consciente de mim como ela tá dizendo, mas vai. Senão eu não estaria vendo, ia ver outras coisas. Mas vai. Então, nessa energia toda, sonhe muito alto. Bom, já que eu sou isso, eu também posso sonhar em fazer tal coisa. Isso. E não deixa ninguém julgar teu sonho, não. O olhar do outro sobre o teu sonho não tira a veracidade e a necessidade dele para ti. Não te preocupa se teu sonho é nobre ou deixa de ser nobre. Isso também eu acho que já apareceu para vocês. Se é nobre ou se não é nobre, ninguém pode julgar. Quer dizer, até pode, mas a pessoa que vai dormir com esse julgamento, né? Não vai mudar para ti. Teu desafio, achar que não está vivendo o teu propósito e às vezes tomar decisões que te afastam do teu propósito também. E isso acaba encolhendo um pouquinho, fazendo tu pensar que tu não tem tanta abundância na tua vida. Isso é uma ferida que nem é tua. Tu veio para ser abundante, tu veio para ser realmente um pé de bergamota carregado. Tu não veio para produzir 4, não. Tu veio para fazer muito. Tu veio para fazer muito. 100% de vocês vieram para realizar muito financeiramente falando. Mas é como se não conseguissem sentir essa prosperidade o tempo todo. Por quê? Porque é uma ferida que nem é tua. É uma cura que tu tá realizando, que tem a ver com outras encarnações, que tem a ver com teus antepassados, que tem a ver com uma linhagem tua. Então, na tua linhagem, quem cultivou uma pobreza como uma forma de ser gente boa? Quem cultivou uma avareza como uma maneira de dizer que os outros são ladrões? Quem na tua linhagem viveu com muita miséria porque não acreditava ser possível ter uma vida mais abundante? Tu vem para mudar tudo isso. E tu já viveu isso em algum momento. Eu digo, a parte boa, né? Tu já experimentou a opulência. Então segue experimentando, é seu. Se aproprie. Se aproprie. Mas tem algumas coisas que podem se aproximar de ti agora, que não fazem parte do teu propósito mais elevado e que tu pensa que tu tem que seguir aquilo. Eu posso clarear um pouquinho mais aqui o que é. Na verdade, não é que não seja do teu propósito. É que torna difícil o que tu tá fazendo agora, então tu precisa deixar de lado por um tempo. Tu não precisa colocar toda a tua energia em tudo ao mesmo tempo. Tu vai ter que te organizar, te dividir nesse tanto de coisas que tu tem pra fazer. Ser estratégico nisso, tá? Às vezes me dá uma vontade de fazer direito que vocês nem imaginam. Vontade de parar tudo e estudar. Isso é do meu propósito? Não. Posso fazer e colocaria meu propósito nisso? Claro. É o mais correto? Não. Então eu devo fazer só se eu quiser, mas daí eu sei que eu tenho, né, que eu tenho que fazer isso simultâneo a outras coisas que são do meu propósito que eu preciso continuar fazendo. Uma vez um Exu me disse: o desejo e a necessidade moram afastados. Uma coisa é o que a senhora precisa, outra coisa é o que a senhora quer. Eu levei anos decodificando aquilo, porque eu entendia que fossem pessoas, né? Aquela que eu desejo não é a que deve estar comigo. Putz, mas daí qual é a graça de eu ficar com alguém que eu preciso, mas não desejo? Obrigada.
E foi assim que eu decidi ficar solteira um bom tempo. E aí depois eu fui. Talvez tenha sido válido, né? Encarar dessa forma, mas depois que eu fui entender que tratava-se de outra coisa. E aqui é a mesma coisa para ti, é como quem diz: olha, nem tudo que tu quer tu tem que fazer. Tu pode, mas não quer dizer que seja uma necessidade, tá? Então, de olho no teu propósito, porque ele tá se manifestando, ele tá aparente aí pra ti. Só cuida pra não cair numa ilusão. O que é pra ser hobby é pra ser hobby, tá? Também. Não quer dizer que tenha que virar profissão. Outra coisa. Mudar algumas coisas dentro da tua casa para que tu tenha mais paz, né? Mudar um pouco tua rotina. Acho que tu já tá fazendo isso, não tá? Quem de vocês aí já tá numa dieta nova, já tá acordando mais cedo, já tá dormindo melhor? Que chá vocês estão tomando? O que vocês estão inventando? Porque aqui tem um limite numa rotina que vai trazer uma vida melhor. E essa rotina mais certinha traz um compromisso contigo mesmo, traz uma reconciliação com o teu interior. Teve uma época da minha vida que eu acordava muito cedo só pra ficar sozinha. Era o meu compromisso comigo, era o tempo que eu tinha pra ficar ali em paz. Outra época da minha vida eu fiz o contrário, eu ia dormir 3 horas, porque era o tempo que eu tinha pra ficar sozinha. O meu compromisso comigo é um período de solidão. É sem, sem doar nada meu pra ninguém naquele momento, estar só na minha companhia, nutrir o meu eu. Isso pra mim é um luxo. Eu gosto da minha companhia, por que eu não vou fazer? E mais do que isso, às vezes eu preciso. E aqui, então, só para te dizer, às vezes a gente precisa adaptar a nossa rotina para que a gente possa ter um compromisso com a gente. Quais são os teus compromissos contigo hoje? Tá adaptando tua rotina para isso, parabéns. É por aí o caminho mesmo. E aí tu vai ter a transformação que tu quer. Essa transformação é física, inclusive. Ela é mental, emocional, espiritual, mas ela é também física, onde tu vai se ver de uma maneira diferente. Tu vai olhar no espelho, tu vai conseguir gostar mais de ti. Essa tua decisão, se eu falasse mais devagar, eu podia dizer assim: eu vejo vocês tomando uma decisão. Essa decisão tem a ver com rotina. É uma rotina que vai mudar teu corpo. Vai trazer felicidade para tua família também, porque tu vai estar mais feliz. E porque a rotina vai impactar na vida de quem mora contigo e na tua relação, na forma como tu te relaciona. E de novo, a carta da alma gêmea, da beleza. Vocês estão andando numa boa direção, sim. Os dilemas não vão se encerrar. Tem algumas questões internas que vão continuar ali, porque vocês são seres humanos vastos, profundos, intensos, cheios de coisas. Nem tudo aqui é ruim, tá? Nem tudo que tem dentro de vocês precisa de tratamento. Muito pelo contrário, mas precisa de escuta, precisa de um olhar amistoso, precisa ser integrado como algo bonito e grandioso. Quanta coisa tu vê nos outros que eles nem gostam e tu considera aquilo uma habilidade. Ou que tu gosta do jeitinho daquela pessoa, da maneira como ela encara o mundo, mas que ela gostaria de ser diferente. Por que não colocar o mesmo olhar sobre aquilo que você chama de defeito em si mesmo? Tu precisa também, aqui tem uma coisa muito importante, dar uma desopilada assim na tua casa, tirar algumas coisas, reorganizar. Fogo, precisa de vela, precisa do elemento fogo. Quem é que comprou um fogão por indução e já está arrependido? Exatamente. Acende nem que seja uma vela, tu precisa do elemento fogo na tua casa, assim, ativo, forte. Quem aí tá pensando em fazer uma decoração com vela aromática e tudo mais? Lindo, maravilhoso, aconchegante, elemento fogo. Quem aí tá precisando colocar um pouco mais de cor, de textura no ambiente? Bom, eu ia pintar aqui de branco, não dá pra ver, mas é um tom de pêssego. E eu ia pintar de branco. Depois dessa leitura aqui eu desisti, porque aqui tá pedindo cor. Então eu vou escolher outra cor. Ok. Normalmente, quando a espiritualidade dá conselhos, eu escuto. Eu acho mais sensato.
Até porque essa espiritualidade aqui, ela tá conectada com o eu superior de vocês, com a sabedoria mais elevada que cada um tem. Então, não é um ser que quer me aprisionar, não é um ser que daqui a pouco vai me sacanear, porque nem, não é porque tá no mundo espiritual que é perfeito e é bom, viu? E não é porque tá no mundo espiritual e leva nome de entidade que te faz bem, tem que ver isso também. Mas nesse caso aqui, inclusive tem espiritualidade que tu precisa deixar pra trás aqui, tá? Tem que haver um relacionamento diferente com forças espirituais que tu não precisa mais. Então não tem por que ficar mantendo um compromisso, exigindo daquele ser que esteja contigo, segurando as rodinhas, te ajudando a andar de bike, se você já pode tirar as rodinhas. Uau! Elemento fogo vai trazer a paixão. Acenda mais vela, acenda mais o fogo. Aqui eu vejo vocês vendo algum tipo de conteúdo que não é mais 18, mas que vai trazer esse alinhamento com a própria sensualidade. Sensualismo, podia dizer que é isso. Sensualismo. Sensualismo é o seguinte: sensualismo é a minha poltrona que é fofinha, lisinha, suave. Sensualismo é a minha mesa que é bonita. Sensualismo é essa iluminação que eu gosto tanto. Sensualismo é eu escolher um batom que seja confortável na minha boca para além de bonito. Sensualismo é o prazer físico, emocional, que não necessariamente tenha que ser íntimo. Então vocês vão ver conteúdo de coisas que trazem esse sensualismo, esse prazer para a vida de vocês. Equilíbrio de segundo chakra aqui, total. Que coisa legal. Esse sensualismo tem a ver com aquela filosofia de vida dinamarquesa onde o aconchego faz parte. Eu vejo vocês buscando esse aconchego, onde é como se a casa fosse um lugar tão agradável, mas também, mudando a iluminação, inclusive, mas também não só isso, mas o corpo, a cama, o quarto, a, a rotina, a dinâmica, trazendo esse prazer. Ah, agora é o meu momento, ah, agora eu vou fazer assim. Porque se tu quer ler um livro, tu pode ler um livro em pé, só abre o livro assim e lê. Mas por que que tu não vai sentar com o teu chá do lado? Por que que tu não vai acender um incenso? Por que que tu não vai deixar a sala numa temperatura boa? Esse cuidado, esse sensualismo que tu vai te conectar com aquilo que é acolhedor, aconchegante, prazeroso, gostoso, estimulante, íntimo e inspirador. Inspirador. Olha, tu estava preocupado com algum tipo de cura no teu corpo físico também, isso vai acabar acontecendo, tá? Se é um emagrecimento, se é expurgar algum problema do teu corpo, assim, tirar, eliminar, tem alguma coisa aqui de saúde que se encerra. Eu vejo alguns de vocês, não todos, mas alguns de vocês também buscando massa, querendo ganhar massa, construir corpo ou coisa assim. Alguns de vocês massa em lugares específicos do corpo, tipo, vou treinar glúteo, vou treinar perna, bíceps, sei lá. E outros é só dando uma enxugada mesmo. E outros é uma questão de saúde. Ah, vou remover um DIU e vou usar outro método. Vou remover, vou tirar. Não vou usar mais disruptores endócrinos. Não vou. Vou tirar o alumínio. Vou tirar a lactose e o glúten. Tirando. Eu recentemente tirei a cafeína. Eu só notei na minha ansiedade, que eu nem era ansiosa e acabei ficando. Mas na questão da velocidade dos pensamentos, eu não vi diferença alguma, tá? Até porque ela também não me ajudava nisso. Então, acho que ajudou mais do que tá fazendo falta. Então, eu vejo vocês cortando coisas. Limpando e purificando o corpo. Que legal. O que mais que vocês precisam saber hoje? Tudo isso em outubro ainda, viu? Caramba, mas pensa num outubro intenso. Bom, dia 31 a gente muda de estação, né? Ficou vago ali a questão
do propósito, né? Porque, pois é, mas agora como é que eu vou decidir entre o que eu quero e o que eu necessito? Bom, onde uma energia espiritual, e quando eu digo espiritual, eu não estou falando de um guia específico, eu estou falando do teu próprio espírito fazendo sentido. Onde tu puder colocar esse espiritual, é ali que está teu propósito. Onde tu sente que a espiritualidade também te ajuda, te protege, é ali que está teu propósito. Onde tu consegue ser justo e tu sente que as pessoas vão ser justas contigo. Será que eu vou ter que repensar a minha decisão de fazer direito? Então, aqui. Olha isso. Então, peraí. Tem algum de vocês aí nessa questão? A gente pode ir para uma leitura particular para clarear esse caminho aí sobre essa faculdade, viu? Acho que vai ser interessante, ó, desbravar um pouco mais para confiar naquilo que é verdadeiro para ti. Teus caminhos são férteis, o teu dinheiro vem de todas as fontes, o universo vai ser justo contigo, desde que você tenha um equilíbrio entre aquilo que você ama e aquilo que você tem que fazer. Então não vai ter que adaptar a tua rotina, né? Para tu ter as horas de lazer, as horas de estudo, as horas de dedicação, de trabalho e tudo mais. Não sei como. Inclusive, eu posso te ajudar, porque eu também trabalho com isso. Eu não sei como, porque eu não tô lendo especificamente para cada um, né? Mas tem como ajustar essa rotina de maneira que tu consiga, de tempos em tempos, fazer aquilo que tu ama, levar isso como um hobby que te nutra, que te sustente, que te ancore, para que tu consiga fazer as outras coisas com mais facilidade. Dias que eu desenho, dias que eu pinto, eu funciono muito melhor. Qualquer coisa que eu vou fazer depois disso é menos desafiadora, é mais leve, porque eu, tanto quanto vocês, eu também gosto do desafio, mas a gente não precisa de um cortisol ali tão alto o tempo todo, né? A vida não precisa ser essa guerra. Então, é esse equilíbrio aqui para ir mais longe, para dar mais conta das coisas, para não desistir, para não entrar numa estafa, para não entrar num burnout. Para não corroer a tua aura a ponto de deixar que espíritos maléficos tomem conta do teu pensamento sem que tu perceba. Porque mediunidade também é isso, sensibilidade também é isso. A gente acha muito bonito pessoas sensíveis, mediúnicas e tudo mais, mas a gente não está considerando quando o pensamento delas não é delas e é negativo sobre elas. Os ataques que vêm, né? E eles vêm. Porque ser sensível mediúnico não quer dizer que a pessoa tenha que ser a mais elevada, nem sempre. E nem sempre é possível também, né? É desejável, mas nem sempre é possível. Então, às vezes, a frequência cai no cansaço, e é aí que eles atacam. Tá entendendo por que algumas coisas são tua paixão e tu precisa fazer? Só que tem um detalhe, a gente viu também que você teria dois caminhos, pelo menos dois caminhos de realização profissional. Só tem que evitar aquilo que é muita distração, assim, ó, e que não vai te levar a nada, entende? Como se fosse uma terceira profissão que tu entende que seja boa, mas que aquilo ali só vai te tomar tempo, vai levar não sei quantos anos, e tu gostaria que fosse agora. Então só faz se tu tiver mesmo essa paciência de deixar manifestar lá adiante. Senão, foca naqueles caminhos que tu já tem e que um deles começou agora em outubro. Não quer dizer que tu não possa fazer até mais coisas. Mas tu vai ter que classificar, tu vai ter que ver que algumas é hobby mesmo, e é só isso, e isso já é uma grande coisa, e outras são caminhos financeiros que não rendem tanto no primeiro momento, mas que a longo prazo vão dar, e que outras é só uma teimosia mesmo, de eu vou fazer isso e já era, né? Vou começar e preciso fazer, porque isso daqui... Não, isso pode ser um pensamento baseado num buraco. Preciso tapar esse buraco, então vou lá estudar isso aqui. Entende? Entendeu? Tenho certeza que sim. E vocês estão com os caminhos bastante abertos nesse sentido. Muitas possibilidades. Só tem que escolher com sabedoria, realmente. Aqui
aquilo que te traz paz, te inspira, te nutre para os outros desafios. E tem algumas coisas que te dão aquele aconchego que eu falei antes, e outras que vão te dar gás, vão te dar fogo, vão te dar ânimo para vencer as outras batalhas que tu precisa vencer. E tu tá caminhando rumo a uma inteireza cada vez maior e uma consciência de si muito grande também. Que coisa linda, isso é maravilhoso. São leituras que acabam se tornando mais ricas, mais profundas, onde tem mesmo muito conteúdo para a gente lidar. Isso é maravilhoso. E pessoas transparentes para serem lidas, então, porque o fato de vocês serem reservados não significa que vocês não sejam sinceros. E daí, quando a gente entra, a gente se sente bem no campo. É maravilhoso. Agradeço imenso a presença de vocês aqui e prometo continuar nessa caminhada. Beijo!